houve pequenos tremores nos municípios de Pelotas, na fronteira, e isso já foi acusado e motivo de abordagens pela comunicação do Rio Grande do Sul hoje pela manhã. Mas é sempre um prazer trabalhar com Vossa Excelência, senador Jorge Viana, um político experiente, sempre muito educado, muito afável, e isso dá gosto do convívio. Mas, presidente Jorge Viana, senadores, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, jovens estudantes aqui de Brasília, que em grande número ocupam as dependências das galerias do Senado. O tema, senhor presidente, é persistente e, por isso, inevitável. Por quê? Porque semanas atrás, o Executivo enviou para o Congresso Nacional uma proposta orçamentária. A coisa mais comentada do Brasil nestas últimas semanas. Uma proposta orçamentária com um rombo de 30 bilhões e 500 milhões de reais nas contas públicas. Mais uma vez, o impacto da irresponsabilidade. E que gerou efeitos imediatos. E o Brasil sofreu com a perda do grau de investimento. Temas abordados pela imprensa internacional em conjunto, a peça orçamentária e a perda do grau de investimento por uma agência de classificação de riscos, a Standard & Poor's. E aí uma pergunta que não quer calar o tempo todo e há meses. Mas não havia onde cortar? E isso também pergunta o Planalto, mas não nos satisfaz na sua resposta. Porque o Planalto tem se visto incapaz de gerar uma peça orçamentária equilibrada. E aí o que fez? Jogou a responsabilidade de ajustar suas próprias contas nos ombros do Congresso Nacional. Fugiu de responder por seus atos. O governo somente agiu depois do pior. Frente ao vexame internacional do rebaixamento, subitamente foi proposto um pacote pela equipe econômica com vistas a poupar 26 bilhões de reais. E aí a pergunta, se era possível economizar, por que nada foi feito antes de perdermos a confiança no mercado internacional? O governo, às vezes, parece brincar com as empresas, com os nossos empregos, com a nossa economia, porque as benesses permanecem diante da falência gerencial dessa administração, enquanto o ajuste recai só sobre a sociedade. E aí o cenário é alarmante. Vejamos alguns exemplos. 6 grandes setores da indústria nacional preveem que mais de 610 mil vagas serão fechadas nesse ano. A siderurgia já adiou 2,1 bilhões de dólares em investimento e desativou 20 unidades produtivas com a demissão de 10% do setor na siderurgia. Mais de 11 mil empregos perdidos e 27 mil em férias coletivas e com contratos suspensos. As propostas de ajuste são remendos que não atacam os problemas centrais da economia. Nós não vemos medidas permanentes ou reformas estruturais nos planos apresentados por Levi e Barbosa. As propostas dão ideia de que o governo pretende apenas ganhar sobrevida ou tentar suicídio político, como comentam editoriais dos jornais. E aí o que nós vemos? Nós vemos um mero engodo, sem sinceridade, quando se fala em cortar gastos de custeio em 2 bilhões de reais, por exemplo. E aí a pergunta, onde será realizada esta economia? Serão cortados ministérios? Quais? Quantos? 10, como se tem ouvido?
É preciso riscar do mapa muito mais do que 10 ministérios. Serão cortados cargos comissionados? Onde? Até o momento, a presidente não disse que pastas pretende enxugar. E vamos continuar raciocinando um pouco sobre o que é possível neste tempo de grave crise, que poderia aperfeiçoar a gestão. Não há sentido em manter, por exemplo, um Ministério do Desenvolvimento Agrário, outro de Pesca e Agricultura, que poderiam ser fundidos em uma pasta só, assim como o Ministério das Cidades e Integração Nacional, que poderiam inclusive voltar a se chamar Ministério do Interior. Podemos ir além, juntando Minas e Energia, mais aos transportes, aviação civil, portos e comunicações, num Ministério de Infraestrutura, como já tivemos, algo plenamente factível, já que possuímos agências reguladoras para esses setores. Tudo isso é possível. Iria ao encontro do que deseja a sociedade brasileira. É possível incorporar as pastas de direitos humanos, igualdade racial e políticas às mulheres dentro de um Ministério do Desenvolvimento Social. As relações institucionais poderiam plenamente passar para a Casa Civil. A pasta do turismo poderia ser extinta, com suas funções voltando para a Embratur. Esporte e cultura incorporados à educação. O Ministério da Micro e Pequena Empresa poderia ser facilmente incorporado pela pasta do desenvolvimento. E a Secretaria de Assuntos Estratégicos ser extinta, com suas funções retornando para a educação. E o planejamento, que por sua vez poderia retornar para dentro da pasta da Fazenda, que passaria a se chamar Ministério da Economia, com uma só voz de comando. Tudo isso seria um bom sinal de vontade de quem quer cortar gastos diante da crise agudíssima que vivemos. Somente nesse exercício mental, cortaríamos quase 2 dezenas de pastas, sem qualquer prejuízo à prestação de serviços do Estado. Ademais, o governo poderia devolver prédios, salas, veículos, e otimizar o funcionamento da máquina pública, tão perdulária hoje. Além desse enxugamento, sabemos que não é necessário o status de ministério para a Secretaria-Geral, Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Banco Central, Advocacia Geral, Controladoria Geral da União. Por que isso? Só para dar despesa. Em época de tantos déficits, tudo isso é recomendável a fim de cortar gastos e recuperar a economia, porque o momento é de enxugar gastos. Atualmente, o Poder Executivo possui, como se sabe, sobejamente, 39 ministérios, com orçamento de 2 trilhões e 800 bilhões, algo que precisa mudar de forma urgente, não há outra saída, o resto é conversa. Dentro da proposta de enxugamento do ministro Levi, está a suspensão dos concursos públicos para cargos federais no próximo ano. Uma medida acertada, mas que precisa ser acompanhada de outras ações, como a limitação de gastos com cargos comissionados. Cargos comissionados, senhores senadores, que se multiplicam de forma incontrolável na gestão petista, com o inchaço da máquina pública. Segundo o site Contas Abertas, o Poder Executivo Federal possui quase 100 mil cargos, funções de confiança e gratificações. Somente os chamados cargos de direção e assessoramento superior somam quase 23 mil. Quantos desses 100 mil cargos poderiam ser eliminados com a extinção significativa do número de ministérios? Mas e por que não se procede isso? Somente no ano passado o país gastou 1 bilhão e 900 milhões de reais com cargos comissionados. Eu vou repetir para o Brasil ouvir. Só no ano passado, isto é, durante um único ano, o Brasil gastou 1 bilhão
e 900 milhões de reais com cargos comissionados. Por quê? Senhores telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, porque isto é aparelhamento partidário. Isto é aparelhamento partidário. Recentemente, tanto a quantidade de servidores como as comissões cresceram de forma significativa. Nos últimos 13 anos, cerca de 30 mil novos cargos, funções de confiança, gratificações foram criados. A montagem dos alicerces da República dos companheiros, a companheirada, à custa do dinheiro público tão escasso, instituída no Brasil com a chegada do senhor Lula da Silva ao poder, um verdadeiro desrespeito às contas públicas e aos pesados impostos pagos de maneira suada pelos brasileiros. Hoje o povo está pagando com a recessão que aí está. Com o desemprego que aumenta, os tempos de bonança e boa vida dos amigos de Lula e Dilma. Mediante ações de limitação de cargos que muitas vezes servem apenas para acomodar os apadrinhados políticos, restringindo o tamanho da máquina pública, poderíamos valorizar os servidores de carreira, por que não? Seria mais justo. Hoje, 616 mil concursados ativos, funcionários que servem ao Estado, ao invés do governo de plantão. Somente mediante o controle de tamanha expressão da máquina, com seus desperdícios, podemos apoiar as medidas. Senão, não dá. Com o aumento para os servidores do Judiciário, por exemplo, que vem sendo negado pela presidente ao vetar o PLC 28, por não saber controlar o tamanho do governo. Essa administração, senhor presidente, perdeu legitimidade moral. Também porque, diante do golpe de ética da Lava Jato, diante do caos fiscal do governo, é impopular, diante dos 7% da popularidade, não há credibilidade no Planalto, que segue quebrando promessas de campanha, agora cortando programas sociais como Minha Casa, Minha Vida, investimentos do PAC, atingindo também a saúde e a agricultura. Como um governo acusado de operar o maior esquema de corrupção da história tem moral para cortar as emendas que financiam a saúde? Isto é um verdadeiro despudor. As desastradas ações do governo estão colocando o Brasil em perigo institucional. A economia agoniza, enquanto a expectativa do PIB para 2016 registra o 6º recuo consecutivo. Pais de família perdem empregos. Os preços no supermercado seguem em escalada assustadora e a inflação está de volta. O governo não cabe mais no PIB. O Planalto precisa restringir custos urgentemente, cortando ministérios, eliminando cargos, entregando imóveis, realizando concessões e privatizações. Os brasileiros não suportam mais um governo que aí está, presentemente paquiderme, obeso, ineficiente, que não tem constrangimento de propor mais impostos, como a volta da CPMF, um tributo provisório entre aspas, como alegou o ministro Levi. Programas temporários de governo geralmente acabam por se tornar medidas permanentes, todo mundo sabe. Portanto, não dá para apoiar medida que institua novos tributos. Qualquer governo precisa de liderança para imprimir mudanças. Esse é um aspecto fundamental da democracia. Um governo sem essas características perde legitimidade, deixando o país refém dos erros do passado, como agora acontece. Erros já impossíveis de serem corrigidos. O momento exige um ato de grandeza. A presidente perdeu a capacidade de liderar.
E sob seu comando, o país se fragiliza a olhos vistos diante de uma economia dilacerada. Saber sair de cena talvez seja a grande contribuição que ela pode dar hoje ao Brasil. Nenhum governante tem o direito de ver a nação em agonia como está, diante do ocaso político. Chegou a hora do Brasil virar esta página de sua história. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.